Oi, 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 minha gente! E aí, curtiram a Bola de Ouro? Cerimônia que aconteceu na segunda noite aqui em Paris, e este vídeo é para falar um pouco sobre a vitória do Messi, em especial da relação dele um pouco com o PSG, afinal acaba sendo muito do que eu trato aqui também nos vídeos, e o posicionamento também dos italianos, ou melhor, de jogadores que jogavam ou jogam na Itália. No ranking do Ballon d'Or que aconteceu por aqui, temos alguns questionamentos aí e algumas justiças também. Então vem comigo para esse vídeo, deixa já o seu like, super me ajuda, não custa nada e ajuda com que o YouTube distribua este vídeo para mais gente. Além de deixar o seu comentário, quero saber se você mudaria alguma coisa no ranking e se você achou justa a vitória do Lionel Messi, a 8ª bola de ouro do argentino. E claro, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito por aqui. Lembro muito para também ativarem o sininho, porque tem muita gente que não está recebendo a notificação dos vídeos novos aqui do canal. Então vamos lá, o Messi obviamente foi o vencedor, o pódio com Messi, Haaland e Mbappé era o já esperado, né? Não tínhamos muitas surpresas. Eu tenho visto em alguns lugares se falar que a vitória do Messi não foi injusta, mas foi uma espécie de homenagem, de fim de carreira, de reconhecimento da obra, e eu discordo disso. Eu acho que é um prêmio bastante merecido, sim, pelo valor maior da Copa do Mundo. Vale lembrar que a primeira parte da temporada do Messi com o PSG é muito boa. Aliás, a primeira parte da temporada do Messi, do Neymar e do Mbappé é muito boa, né? O pré-copa dos 3 jogadores no PSG é muito bom. Claro, é Ligue 1, mas é o que eles jogam. E aí, somando a Copa do Mundo, que obviamente tem sim um peso maior, é a cada 4 anos, é uma competição que tem uma magia, uma importância nesse sentido, que faz com que ela tenha mais valor mesmo do que talvez uma regularidade na temporada. Então, para mim, é mérito. O Messi não apenas ganhou a Copa do Mundo, como foi o protagonista em todas as partidas, né, em praticamente todos os jogos da competição. Então, não é apenas um dos melhores jogadores da história do futebol, para muitos o maior, sem dúvida, o que eu vi jogar, ganhando um título importante, como sendo o protagonista, de fato, dessa competição. Então, não é apenas o título, mas, para mim, é merecido. Eu entendo também, se fosse para o outro lado, de que o Haaland quebrou todos os recordes, o impacto imediato, os números, ele ganha as 3 principais competições a tríplice coroa, né? Então vamos colocar aqui as 2 principais, tá? Premier League e Liga dos Campeões. É uma temporada perfeita nesse sentido para o Haaland, mas ele não tem uma Copa do Mundo. E no ano em que ele fez tudo perfeito, digamos assim, a gente tem um Messi ganhando a Copa do Mundo. Então é uma pena nesse sentido para o Haaland. Então por isso que eu entendo algumas pessoas que defendam que o Haaland deveria ganhar. Eu acho que não seria injusto, mas eu entendo que o prêmio do Messi é justo, sim. Não quero me alongar muito no merecimento do Messi, porque eu queria falar um pouquinho sobre a relação dele com o PSG. Após o discurso, inclusive, no discurso ele não agradeceu ao PSG, ele agradeceu muito à Argentina, aos companheiros da Argentina, né? Acho que ele entende que o prêmio veio muito pela Copa do Mundo. A forma, obviamente, como ele saiu do PSG não foi das melhores, não só pelo próprio clube. O Messi falou depois em entrevista que ele foi o único campeão do mundo não homenageado pelo clube, ele não foi homenageado na volta da Copa do Mundo. E é verdade que o PSG tinha uma questão aí importante de ser um clube francês, né? Então, quando o Messi volta, querendo ou não, era meio que você comemorar a derrota da França também. Então, o PSG deu essa desculpa, enfim, não vou nem entrar aqui muito no mérito, mas o Messi não saiu daqui da melhor forma. Na coletiva de imprensa pós-jogo, ele inclusive falou, ele foi perguntado se ele gostaria de
apresentar a bola de ouro no Parque dos Príncipes. E ele disse, olha, eu não sei se as pessoas querem que eu apresente a bola de ouro no Parque dos Príncipes, porque o Messi sabe que não rolou uma conexão com a torcida do PSG. Inclusive, para quem tá querendo bastidores da entrevista do Messi que o Marcelo Beckler fez pela TNT, eu estava lá também na bola de ouro, não na entrevista, né, mas no evento. Eu vou contar no podcast de sexta-feira que sai com a Tati Mantovani, tá? Não vou entrar no mérito aqui, deixo para contar os bastidores, já que o podcast com a Tati, Atrás do Gol, que tá aqui no YouTube, é sobre bastidores de cobertura, então vou deixar pra lá, beleza? Então, o Messi falou isso sabendo que a conexão dele com o torcedor do PSG não rolou. Antes da bola de ouro, eu fui num jogo do PSG e perguntei a alguns torcedores quem merecia ganhar a bola de ouro. A maioria disse o Haaland, porque a maioria sabe que o Mbappé ficou atrás nessa briga, porque ele não só não tem a Copa do Mundo, como não tem os números absurdos que o Haaland teve juntando título de Premier League e título de Liga dos Campeões. Então todo mundo, acho que, sei lá, de 10 que eu entrevistei, 8 disseram Haaland, 7 disseram Haaland, 1 disse Cristiano Ronaldo, outro disse Mbappé e apenas 1 disse o Messi. E todos que não disseram o Messi, ou seja, 9, eu perguntei, o Messi não? E todos eles diziam, não, Messi não, ele só ganhou a Copa do Mundo, todo o resto do ano não foi bom, ele não merece, não é apenas a Copa do Mundo. Obviamente eram todos torcedores do PSG, então fica muito claro que o torcedor do PSG não tem um sentimento agradável nesse momento em relação ao Messi. Ficou sim uma mágoa com o argentino. São duas personalidades, digamos assim, entre clube e jogador muito diferentes. Eu não achava que seria um casamento perfeito desde o início, mas não imaginei que os números do Messi, em especial na primeira temporada, não fossem ser tão bons, porque, enfim, é o Messi. Mas, de fato, não rolou conexão. A personalidade do Messi não é uma personalidade de demonstrar loucamente o amor pelo PSG, até porque ele não veio porque ele quis. Diferente do Neymar, que tomou a decisão de querer vir para o PSG, o Messi não queria vir para o PSG, ele queria ter continuado no Barcelona. É o clube que aí sim, ele fez diversas declarações o tempo inteiro, em que ele mostrou para a torcida durante toda a vida que era o clube da vida dele, e o PSG era meio que uma passagem, uma única alternativa, meio que o que sobrou. E obviamente o Messi, pela personalidade dele, e enfim, se ele tem a obrigação ou não de fazer isso, não sei, acho que não, ele não demonstrou o quanto que ele gostaria de ter vindo para o PSG, o quanto que ele gostou enfim, é personalidade, né? Então ele não fez isso, o torcedor do PSG então não sentiu essa conexão. Eu escutei muito de torcedores no pós-Copa, né, ou na reta final da temporada do PSG, de que o Messi usou o clube para se preparar para a Copa do Mundo em alto nível, porque querendo ou não, a primeira metade da temporada do Messi é com fase de grupos da Liga dos Campeões, é indo muito bem no PSG, é podendo também dosar forças no campeonato francês, que é um campeonato mais fraco. Então, o torcedor se sente um pouco usado nesse sentido, e eu entendo que o torcedor se sinta assim. Eu acho que em alguns momentos, sim, faltou uma bagagem de torcedor, de torcida, de clube maior para entender também a cultura, sabe? Faltou um pouco de cultura de futebol, cultura de torcida para entender o que é o outro lado também, mas essa é a sensação do torcedor. Eu estava conversando com um jornalista que cobre o PSG há muitos anos aqui, e ele estava falando que, assim, a torcida do PSG é uma torcida muito jovem, né? O PSG é de 1970, gente, então não é um clube que tem torcida, que o avô torcia para o PSG, que passou para o pai, que passou para o filho. Então, é uma torcida muito nova e que essa torcida não tem muito a cultura de futebol em geral. Tem uma coisa muito focada ali no PSG nesse momento e que é uma coisa que vai ser construída ao longo do tempo. Você não pode querer que uma torcida
que nasceu em 1970 tenha a mesma cultura e a mesma vivência de futebol que um clube que tem mais de 100 anos. Então, é uma torcida que esperava de volta algo do Messi, sabe? E que não teve, então isso acabou fazendo um ruído, atrapalhando essa relação entre o Messi e o torcedor do PSG. Só uma observação, falei um pouco aqui dessa torcida do PSG, mas vale o destaque de que é uma das torcidas mais barulhentas que eu já cobri aqui, tá? Tem muita torcida na Itália que não faz o mesmo barulho que o PSG, muita torcida na Espanha que não faz o mesmo barulho que o Parque dos Príncipes aqui. Então vale falar um pouquinho sobre isso. Outro dia no Melhor Futebol do Mundo, o Quesada falou e eu concordo totalmente. É uma das torcidas em sentido de festa, de barulho, de apoio ao time, de bonito mesmo, assim, no estádio, uma das torcidas mais subvalorizadas que temos na Europa. Dito isso, então, sobre Messi e PSG, vamos falar um pouquinho dos jogadores atuando na Itália que estiveram na Bola de Ouro. Foram 6 jogadores que estavam entre os 30, né? E aí, na ordem de classificação, o Osimhen foi o melhor colocado na 8ª colocação, Kvaratskhelia, 17ª, Lautaro Martinez, 20ª, Kim Min-jae, 22ª posição, André Onana, logo depois, 23ª, e Barella na 27ª. Foi o último jogador atuando na Itália no ranking dos 30. O Osimhen foi campeão pela Série A e fez a campanha histórica do Napoli, né, na Liga dos Campeões. Não passou das quartas de final, mas o Napoli nunca tinha passado das 8ª de final. Então, para mim, é merecido essa posição do Osimhen. Ele fez 31 gols na temporada passada. Se a gente pegar quem tá na frente, Lionel Messi, Haaland, Mbappé, De Bruyne, Rodri, Vinícius Júnior, Julián Álvares, assim, não dá pro Osimhen estar à frente, sabe? O Osimhen não tem, como, por exemplo, o Julián Álvares tem todos os títulos com o Manchester City. O Manchester City, na verdade, entre os primeiros, ele domina absolutamente, né? A gente tem... Só quem não é do Manchester City é o Messi, o Mbappé e o Vinícius Júnior, porque o Haaland, City, De Bruyne, City, Rodri, City, Julián Álvares, City. Então, dos 8 primeiros, metade foram do Manchester City com justiça. Então, é um posicionamento interessante. A gente, querendo ou não, tem um jogador jogando na Itália entre os 10 melhores jogadores do mundo. Se a gente for ver a La Liga, tem um jogador só, que é o Vinícius Júnior, né, do Real Madrid. A gente tem só, na França, 2, né, enfim, o Messi e o Mbappé, e o resto é todo mundo do Manchester City. Então, é bem legal essa posição do Osimhen, e eu acho que vale sim. Na 17ª, o segundo melhor colocado é o Kvaratskhelia. Ele junto com o Osimhen, são os 2 protagonistas, né, da campanha histórica do Napoli, então é mais do que válido. É um jogador, inclusive, que fazia sua primeira temporada em uma das grandes ligas da Europa, né, e já consegue estar na 17ª colocação, então muito bem. O Lautaro Martinez que talvez seja o jogador que tem um pouquinho mais aí de questionamento, porque é um jogador que chegou na final da Liga dos Campeões, que fez uma baita temporada com a Inter e que foi campeão do mundo. A diferença é que seu Lautaro Martinez não fez uma boa Copa. Ele, inclusive, começa a temporada começa a Copa do Mundo como titular e depois vai para o banco de reservas, né? Então, é um jogador que, sim, tem um destaque absurdo na Internacional. Inclusive, essa temporada dele é sensacional, essa de agora que ele tá fazendo, né? Mas na temporada passada, ele não tem a Copa do Mundo ao lado dele. E ele não tem títulos, né? Porque ele não tem o título do Campeonato Italiano, que foi pro Napoli, e ele não tem um título da Liga dos Campeões, ainda que a Inter tenha chegado na final. Então, eu consigo entender que se a gente pega até onde o Lautaro chegou na Liga dos Campeões e que ele foi campeão mundial, fica, mas ele tá só em 20º, mas ele não foi bem no único título que ele tem,
que é a Copa do Mundo. Ele não foi protagonista na Copa do Mundo. E ele não tem nem a Série A, que já valeria menos, eu acho, do que a Premier League, e não tem nem a Liga dos Campeões. Então, por isso, acaba descendo bastante. Na frente dele, por exemplo, ele é o 20º, aí logo acima tem o Harry Kane e o Bellingham. Será que o Lautaro Martinez fez uma temporada melhor que Harry Kane e Bellingham? Sabe? Então, e aí depois a gente já vai subir para mais, né? Depois, na 22ª colocação, o Kim Min-jae, zagueiro do Napoli, agora no Bayern de Munique. Ele é, inclusive, o melhor zagueiro colocado. Porque antes disso, tem goleiros, tem tanto o Dibu Martinez quanto o Bono, mas zagueiro, o Kim Min-jae é o melhor colocado na lista, 22ª colocação. Acho que junto com ele só tinha o Rubem Dias, que ficou na 30ª, se eu não me perdi. Não, tem o Guardiol, que ficou na 25ª colocação. Acho que é isso. Depois dele vem o Onaná, em 23º. Eu acho que o Onaná merecia uma posição um pouco acima, tá? Porque, por exemplo... tá, beleza. Porque se o Lautaro Martinez está em 20º, talvez o Onaná, assim, pudesse estar em 21º e não em 23º. Enfim, mas aí você vai colocar o Onaná acima do Kim Min-jae, que foi campeão italiano. O Onaná chegou na final da Champions, mas a mesma coisa, não tem nenhum título italiano nem Champions. Mas, pra mim, como temporada, a temporada dele é melhor do que a do Dibu Martinez, tá? O Dibu Martinez tá ganhando pela Copa do Mundo, beleza. Posso captar totalmente a decisão, assim como eu acho que a Copa do Mundo, já falei no início, vale demais pro Messi, mas, pra mim, a temporada do Onaná é melhor, né? Acho que pra todo mundo. E, por fim, na 27ª colocação, o Barella, que aí tá ok. O Barella não fez, pra mim, não sei nem se foi a melhor temporada do Barella, não sei não foi a melhor temporada do Barella, mas é um dos jogadores mais importantes da Inter, finalista da Liga dos Campeões. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido um pouquinho o vídeo por aqui, pra gente repassar um pouquinho essa bola de ouro. Peço que você se inscreva no canal se não está inscrito ainda. Não esquece de curtir o vídeo, não sai daqui antes de curtir o vídeo e deixa seu comentário se você mudaria alguma coisa e se você achou justo a bola de ouro do Messi. Ainda volto aqui essa semana para fazer um vídeo sobre um jogador específico do PSG, se tudo der certo. E então é isso. Até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau.